Vou te contar uma história que parece saída de um romance de mistério marítimo, mas que durante décadas foi repetida como se fosse um acontecimento real nos oceanos do mundo. É uma daquelas histórias que mistura relatos de rádio, tripulações mortas, um navio abandonado no meio do mar e um final que impede qualquer investigação definitiva. A história ficou conhecida como o caso do navio Ourang Medan. Tudo começa com uma suposta transmissão de rádio captada por outros navios em algum ponto do oceano durante a década de 1940. A mensagem era curta e urgente, um pedido de socorro. Segundo os relatos mais antigos, o sinal foi recebido por operadores de rádio que estavam monitorando comunicações marítimas em rotas comerciais do Pacífico. A primeira mensagem dizia algo muito simples: SOS do navio a vapor Ourang Medan. Solicitamos contato com um médico. Urgente. Depois disso veio uma segunda mensagem ainda mais inquietante. O operador de rádio do navio teria transmitido que provavelmente o segundo oficial estava morto. Em seguida disse que outros membros da tripulação também estavam mortos. A mensagem continuava pedindo ajuda urgente. Pouco depois, outra transmissão apareceu nas frequências de rádio. Dessa vez, a mensagem parecia ainda mais desesperada. O operador dizia que todos os oficiais estavam mortos, incluindo o capitão que estava na sala de navegação. Em seguida, afirmava que provavelmente toda a tripulação estava morta. Depois de algumas pausas e sinais confusos em código, Morse surgiu uma última frase muito curta: Eu morro. Depois disso, o rádio do navio ficou completamente silencioso. Nenhuma outra comunicação foi recebida. Agora, imagine a situação para quem estava ouvindo essas transmissões no rádio. Naquela época, os oceanos eram cruzados constantemente por navios mercantes e militares. O rádio era o principal meio de comunicação e também o principal sistema de emergência. Quando um sinal de socorro era recebido, era comum que embarcações próximas tentassem localizar o navio em perigo. Segundo algumas versões da história, vários navios na região tentaram responder à chamada. Entre eles teriam estado embarcações que navegavam nas rotas do Sudeste Asiático. Uma das versões mais repetidas afirma que 2 navios americanos que passavam pelo Estreito de Malaca captaram as mensagens. Esses navios seriam o City of Baltimore e o Silver Star. O Estreito de Malaca fica entre a Península da Malásia e a ilha de Sumatra. Mesmo naquela época, já era uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, conectando o Oceano Índico ao Mar da China Meridional. Depois de receber as coordenadas aproximadas enviadas pelo Ourang Medan, uma das embarcações conseguiu localizar o navio. Ele estava parado no mar. Não parecia gravemente danificado. Não havia sinais de colisão nem de tempestade recente. O navio simplesmente estava ali, à deriva. A equipe de resgate decidiu se aproximar e embarcar para verificar a situação. Quando os primeiros marinheiros subiram a bordo, perceberam que algo estava profundamente errado. O convés estava silencioso. Não havia movimento, nenhuma resposta aos chamados. Então começaram a encontrar os corpos. Marinheiros mortos estavam espalhados pelo convés e pelos corredores da embarcação. Alguns estavam próximos de seus postos de trabalho. Outros estavam caídos perto das escadas ou das portas. Segundo os relatos que circularam depois, todos os corpos tinham algo em comum. Eles estavam deitados de costas ou caídos onde haviam parado. Os rostos estavam voltados para cima. Os olhos estavam abertos e as bocas abertas como se tivessem congelado em uma expressão de medo ou surpresa. Alguns relatos dizem que até o cachorro do navio foi encontrado morto. Nenhum dos corpos apresentava ferimentos visíveis. Não havia sinais de luta, cortes ou tiros. Mesmo assim, todos estavam mortos. Os homens do navio de resgate começaram a explorar o interior da embarcação. Foram até a sala de navegação e encontraram o capitão morto ali dentro. Oficiais também estavam mortos perto dos instrumentos de navegação. Tudo parecia ter acontecido muito rápido. O mais estranho era que não havia danos aparentes no navio. A embarcação parecia estruturalmente intacta. Enquanto os socorristas tentavam entender o que tinha acontecido, começaram a notar outra coisa. O interior do navio parecia anormalmente quente. Alguns relatos mencionam que a temperatura dentro da embarcação parecia subir de forma estranha, principalmente nas áreas mais baixas. Mesmo assim, a equipe decidiu que a melhor solução seria rebocar o navio até um porto para que uma investigação completa pudesse ser feita. Mas antes que isso fosse possível, algo inesperado aconteceu. Enquanto os marinheiros ainda estavam a bordo, um incêndio começou em uma das áreas de carga do navio. O fogo apareceu de forma repentina.
a situação ficou perigosa muito rapidamente. A equipe de resgate não teve escolha. Eles abandonaram o navio e voltaram para sua própria embarcação. Pouco tempo depois, testemunharam algo ainda mais dramático. O Ourang Medan explodiu. Depois da explosão, o navio começou a afundar lentamente até desaparecer no mar. Com isso, qualquer prova do que tinha acontecido desapareceu junto com ele. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto da época. A década de 1940 foi um período extremamente turbulento na história mundial. O mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial e muitas rotas marítimas ainda eram marcadas por operações militares, transporte de materiais perigosos e atividades que nem sempre eram registradas oficialmente. O Sudeste Asiático tinha sido um dos principais cenários da guerra no Pacífico. Muitos navios transportavam cargas militares, equipamentos químicos ou materiais industriais perigosos. Ao mesmo tempo, também existiam rotas clandestinas usadas para transporte ilegal de mercadorias. Isso fez com que alguns pesquisadores começassem a considerar possíveis explicações para o mistério do Ourang Medan. Uma das hipóteses mais citadas envolve o transporte de produtos químicos perigosos. Alguns autores sugerem que o navio poderia estar carregando substâncias como cianeto de potássio ou nitroglicerina. Essas substâncias podem reagir violentamente quando entram em contato com água do mar. Se recipientes mal armazenados tivessem se rompido, gases tóxicos poderiam ter se espalhado pelo navio. Esses gases poderiam causar morte por envenenamento ou asfixia. Depois disso, uma reação química poderia ter causado o incêndio e a explosão que destruíram o navio. Outra teoria envolve estoques de armas químicas da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, vários países produziram gases tóxicos e outros compostos perigosos. Após o fim da guerra, parte desses materiais precisou ser transportada ou descartada. Alguns pesquisadores sugerem que cargas desse tipo poderiam ter sido transportadas de forma clandestina para evitar registros oficiais. Nesse cenário, o Ourang Medan poderia ter sido um navio não registrado transportando substâncias extremamente perigosas. Mas existe também uma explicação mais simples. Alguns autores sugerem que um incêndio lento pode ter começado no sistema de caldeiras do navio. Isso poderia liberar monóxido de carbono dentro da embarcação. O monóxido de carbono é um gás sem cheiro que pode matar rapidamente em ambientes fechados. Se a tripulação tivesse sido exposta a esse gás, eles poderiam ter perdido a consciência e morrido sem perceber o perigo. O fogo, então, poderia ter continuado se espalhando lentamente até causar a explosão observada pelos socorristas. Mas agora entra um detalhe muito importante nessa história. Quando pesquisadores modernos começaram a investigar o caso com mais cuidado, eles encontraram um problema enorme. Não existe registro oficial do navio Ourang Medan. O nome do navio não aparece em registros marítimos internacionais. Também não aparece nos registros de navegação mantidos por organizações que catalogam embarcações comerciais. Nem mesmo nos arquivos da Lloyd's, uma das maiores instituições de registro de navios do mundo, existe qualquer referência a um navio com esse nome. Além disso, os registros do navio Silver Star não mostram nenhuma operação de resgate semelhante à descrita na história. Isso fez muitos pesquisadores começarem a suspeitar que a história poderia ter sido exagerada ou até completamente inventada. Agora vamos falar sobre como essa história surgiu. A versão mais antiga conhecida apareceu em outubro de 1940 em um jornal italiano chamado Il Piccolo. O texto fazia parte de uma série chamada Dramas do Mar. O autor era Silvio Sherley, que havia trabalhado como operador de rádio marítimo e também escrevia como jornalista. Algum tempo depois, a história começou a aparecer em jornais britânicos como o Daily Mirror e o Yorkshire Evening Post. Nessas primeiras versões, alguns detalhes eram diferentes. A localização do navio variava e os nomes das embarcações envolvidas nem sempre eram mencionados. Anos depois, novas versões apareceram em jornais na Indonésia e também nos Estados Unidos. Cada publicação acrescentava novos detalhes, novos personagens e novas explicações. Em 1948, um jornal publicou um aviso curioso no final da história. O texto dizia basicamente que não havia dados adicionais para confirmar o mistério e que muitas perguntas continuavam sem resposta. Também dizia que a história poderia ser apenas uma narrativa fictícia. Mesmo assim, o autor afirmava acreditar que os fatos eram verdadeiros. Com o passar das décadas, o caso continuou sendo repetido em livros sobre mistérios marítimos e fenômenos inexplicáveis. Hoje, muitos historiadores acreditam que o Ourang Medan pode ser apenas uma lenda marítima que cresceu com o tempo.
uma história que começou como um relato dramático em um jornal e acabou sendo repetida tantas vezes que passou a ser tratada como um fato histórico. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas ainda acreditam que algo real pode ter acontecido. Talvez um navio com outro nome. Talvez um incidente que nunca foi registrado oficialmente. Ou talvez uma história verdadeira que se perdeu entre versões contraditórias e documentos inexistentes. E é justamente isso que mantém o mistério vivo até hoje. Porque, no final das contas, existem apenas relatos, versões diferentes e muitas perguntas sem resposta, mas nenhuma prova concreta de que o navio Ourang Medan realmente existiu.